hoje no programa Hora do Especialista vamos falar de um tema bem bacana para o nosso setor, que é psicologia no trânsito. E você deve estar se perguntando o que a psicologia tem a ver com o trânsito e de que forma os conhecimentos da psicologia podem interferir no trânsito das grandes cidades. Para esclarecer o assunto, a gente convidou o Dr. Egas Caparelli, que é médico neurologista, professor universitário e que atua na área de trânsito, né, Dr. Egas? Isso. Eu queria até iniciar a nossa conversa pedindo para você definir o que é psicologia no trânsito, por favor. Na realidade, a psicologia a psicologia em si é uma coisa ampla que se preocupa com o comportamento humano, basicamente. E o trânsito, quer dizer, no caso da psicologia do trânsito, ela se preocupa com o comportamento humano relacionado ao trânsito. Só que comportamento é uma coisa muito mais ampla, não é só a gente pensa logo a pessoa que está, como é que ela fica nervosa quando dirige, ou se ela... Mas tem muito mais coisas, desde questões, digamos assim, cognitivas relacionadas ao ato de dirigir, questões de percepção, desde a percepção visual até questões de atenção, questões de executivas, que nós chamamos de funções executivas relacionadas ao ato de dirigir, tomada de decisões. Todas essas questões, elas são atinentes, são à psicologia do trânsito. Então, eu diria que é uma área ampla, que interfere com diversos aspectos do ato de dirigir. E também, sem dúvida, também com a maneira como se constrói os veículos e como se constrói as vias, porque a percepção do ser humano durante o ato de dirigir também é um aspecto de percepção e também, portanto, um aspecto relacionado à psicologia e à neurologia, enfim, as áreas de comportamento humano, né? Então, cada ação ali que a pessoa está dirigindo ou está atravessando uma rua, por exemplo, Exato. ela é... Exato, quer dizer, eu diria que todo lugar que você tem um ser humano usando o seu cérebro, você tem psicologia. E se estamos falando de trânsito, então toda vez que temos um ser humano se relacionando com o trânsito, seja da maneira que for, usando os seus recursos mentais, nós de alguma forma estamos falando de psicologia, né? Então, de trânsito. Então, esse é o sentido amplo do termo. É claro que academicamente, ou melhor, profissionalmente, existe uma série de tipagens, né, que vão definir a atuação profissional do psicólogo, mas respondendo assim amplamente essa questão da psicologia, seria isso. Doutor Egas, além do estresse do dia a dia no trânsito, os nossos rodoviários sofrem com diversas situações de violência. Assaltos, ônibus queimados, teve até há pouco, né, várias situações, quebra-quebra, enfim. Queria que você comentasse sobre os traumas que esses profissionais podem ter ao vivenciar situações extremas, né, como essas, e os impactos na rotina de trabalho. Você poderia definir isso? Na realidade, quer dizer, a questão da persistência de fatores que nós vamos chamar de tensão emocional, né, que a gente abrevia por estresse, que é um termo em inglês, mas essa tensão continuada, ela causa transtornos, ela favorece transtornos tipo transtornos de ansiedade, que são diversos. São áreas que envolvem não só a psicologia, mas a psiquiatria e a medicina. Então, na realidade, eu estava conversando um pouco antes, quer dizer, que a questão do trânsito ele envolve diversas áreas, não é só... Não se pode falar só de psicologia, só de medicina, só de engenharia, essas coisas assim, elas se imbricam de uma cadeia, um sistema, né? Então, no caso específico da tua questão, que você me perguntava, quer dizer, a questão da ansiedade, os transtornos de ansiedade, eles surgem na medida que a pessoa se submete continuamente a um estresse emocional dos mais variados. Isso pode ser representado pelo calor excessivo, que no Rio de Janeiro é uma coisa patente. Com certeza. Isso pode ser representado pela demora em você vencer uma via, aquela expectativa, aquela coisa que não passa. Isso pode ser representado pelo risco de um assalto ou por um acidente, eventos mais agudos,
como um assalto, um acidente, são coisas, eventos agudos. Talvez a própria responsabilidade por pessoas, né, passageiros que estão nos Exato, ônibus. que é um outro fator de tensão continuada. Claro, olha quantas pessoas estão dependendo daquele motorista, exatamente, por exemplo. Exatamente. Quer dizer, então está a responsabilidade do profissional em cumprir também o seu horário, em atender adequadamente as pessoas. Então, são fatores que, de uma maneira geral, elevam o nível de ansiedade. E com a ansiedade elevada, quer dizer, uma coisa que acontece é que a probabilidade da pessoa cometer erros, cometer pequenos lapsos, que nós chamamos lapsos de atenção, e cometer erros aumenta. E isso retroalimenta uma cadeia de problemas, é claro, né? Eu acho que essa interação, esse ciclo vicioso, é uma coisa que a gente tem sempre que pensar em como interromper esse ciclo vicioso. Exatamente, essa seria até a minha pergunta, como é que a gente quebra essa... Quebrar esse ciclo vicioso não é uma coisa tão simples, mas não é uma coisa impossível, mas demanda mudar individualmente a maneira como as pessoas interpretam ou elas veem o trânsito. Então isso aqui é mudar um pouco a cultura de trânsito que nós temos. Hoje, infelizmente, no Brasil, nós não temos também essa cultura, quer dizer, o Brasil está crescendo muito em termos de pesquisa, mas na área de trânsito ainda estamos muito, quer dizer, as pesquisas que nós temos, a produção acadêmica em trânsito, é uma produção que se restringe basicamente à determinação de estatísticas e epidemiologia, mas a gente não está estudando essa interação do trânsito com o indivíduo, em variáveis cognitivas, variáveis emocionais, que interferem. Então, desde já, eu percebi que isso é uma coisa que você tem um aspecto amplo, multidisciplinar. Então, eu acho que a minha posição desde então, quer dizer, como professor, eu sou professor da UERJ, da Unirio, quer dizer, eu tinha uma posição interessante para poder propor iniciativas acadêmicas em diversas áreas, das quais então, hoje em dia eu coordeno um curso de Psicologia de Trânsito, de especialização em Psicologia de Trânsito na Universidade de São Camilo, que já começou no ano passado, em 2010. Em setembro, né? Setembro de 2010, já com previsão de uma nova turma, assim que a gente estiver concluindo essa. E eu também participei de diversos cursos de capacitação para médico, que eu coordenei na Unirio. Então, que na Unirio eu sou professor, estou no Departamento de Medicina Geral, então eu coordeno os cursos de capacitação e depois de especialização. E a gente vai começar um curso de treinamento e capacitação junto com a Abramet, para medicina de tráfego. Quer dizer, a pessoa, quando concluir esse curso, ela fará uma prova da Abramet e se tornará especialista, porque existe uma demanda tanto para o médico quanto para o psicólogo, que ele seja especialista para que ele possa atuar profissionalmente nas clínicas de trânsito, que é o grosso da atividade hoje em dia. Mas existem iniciativas acadêmicas, por exemplo, eu coordeno também na Unirio o primeiro programa de residência médica em medicina de tráfego. Joia. Olha, se deixasse, a gente ia ficar aqui com muitas perguntas. É um tema que é super interessante, né? Muita gente não sabe nem a importância da psicologia no trânsito. Eu mesma agora estou mais a par disso tudo. O nosso público com certeza viu agora a importância desse tema. Eu quero te agradecer. Um imenso prazer recebê-lo. Espero te ver uma outra oportunidade, com certeza. Obrigado. É um prazer.